Olá pessoal, aqui é o Alex Marcionita, começando mais um vídeo no canal. A graça de Crestos a todos. Então, irmãos e irmãs, eu estive estudando mais um pouco o Evangelho de Tomé. Eu quero trazer para vocês algumas análises e reflexões que eu fiz em cima deste texto, tá? Mas é um texto que eu já conhecia, porque se eu bem me lembro, quando eu comecei a estudar o marcionismo, lá no final de 2020, eu entrei em contato com esse texto, né? Eu tive contato com esse texto do Evangelho de Tomé. E eu gostava bastante do Evangelho de Tomé, mas como eu decidi focar no marcionismo, que para mim e para a maioria dos marcionitas é o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo, eu acabei deixando um pouco de lado o Evangelho de Tomé. Mas devo confessar que conversando com o irmão Brasilian, a gente conversa bastante nos comentários aqui dos vídeos, né? Ele me incentivou a pesquisar em outras fontes, né? Não ficar preso apenas em Lucas e Paulo, mas buscar outras fontes, né? E outras formas de conhecimento. Obviamente que eu continuo sendo marcionita, tá? Mas eu acho sim que precisamos ter mais fontes, né? Precisamos ter mais conteúdo, até mesmo para que possamos reconstruir o pensamento marcionita e, em última instância, o texto marcionita, ou seja, a Bíblia marcionita, né? Então, assim, o Evangelho de Tomé, acredita-se que ele tenha sido escrito no século I, pelo próprio apóstolo Tomé ou por seus discípulos, né? E que no século II ele tenha sido reeditado. Ou seja, existia uma versão primitiva do Evangelho de Tomé, e depois, conforme ele foi sendo copiado, os próprios copistas adicionavam as suas ideias aos manuscritos, né? Para que ficassem mais compatíveis com as suas ideias pessoais, com as suas crenças pessoais. E isso era uma prática bem comum naquela época, né? Então, assim, pelo pouco que eu pesquisei, né, parece que os acadêmicos dizem que esta primeira versão de Tomé era mais próxima à lei dos evangelhos sinóticos, né? Tanto é que algumas partes do Evangelho de Tomé basicamente são iguais ao Evangelho de Lucas, por exemplo. Tem passagens do Evangelho de Lucas que a gente vai encontrar no Evangelho de Tomé, e isso para nós é algo incrível, né? E que, posteriormente, algumas correntes gnósticas, alguns grupos gnósticos foram adicionando ideias ao texto, tá? Eu não acho que tenha sido assim, tá bom? Eu já vou deixar bem claro isso. Na minha opinião, essa primeira versão de Tomé, ela tinha sim essas partes parecidas com os sinóticos e tinha essa bagagem, digamos assim, gnóstica, né? Mas eu prefiro chamar de cristiana, que seria a crença dos cristianos do século I, que diferem bastante dos dogmas ortodoxos. Vou dar dois exemplos, né? O primeiro deles é a transformação interior. Para os cristianos, o mais importante não eram os cultos a Deus ou formas de adoração a Deus. O mais importante era a transformação interior,
que era promovida através da palavra, que em grego é logos, de Crestos. Ou seja, quando Crestos falava, a palavra dele causava uma transformação em nós, ou nas pessoas daquela época, melhor dizendo, né? Então, para eles, isso era importante. E transformação no grego é metamorfoses. E eu já encontrei pelo menos 3 textos em Lucas e Paulo que contêm a palavra metamorfoses. Então, por exemplo, Lucas capítulo 9, a passagem da transfiguração. Transfiguração em grego é metamorfoses. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, contém essa palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2, contém essa palavra. Tá? Então, assim, era uma questão de transformação interior, né? Não era necessário prestar culto a Deus, mas sim a gente se transformar interiormente através da renovação da mente, da consciência, né? É um processo que ocorre em nossa consciência, percebem? Então esse é um ponto. O outro ponto eu chamo de escatologia já ocorrida. Então escatologia é a visão do fim dos tempos, né? Aquela visão apocalíptica de chuva de fogo, o Messias reinando sobre as nações com cetro de ferro, que tem a ver com a era messiânica, né? Então, assim, no Evangelho de Tomé existem pelo menos 2 ditos de Jesus que vão dizer basicamente assim: o reino do Pai já está na terra. O reino do Pai já está derramado sobre a terra. Ou seja, aqueles cristianos que escreveram esta primeira versão de Tomé, eles não estavam esperando a volta de Jesus Cristo nas nuvens com os seus anjos. Não. Eles sabiam que a revelação, que do grego é Apocalipsis, daí o nome do livro de João, né? A revelação já havia ocorrido através da palavra de Crestos, porque Crestos manifesta a nova humanidade, ele é o primogênito. Ele dá o exemplo e ele também, através de sua palavra, ele nos desperta, ele nos causa uma transformação interior, né? Primeiro, ele causa uma perturbação, porque a gente ouve aquilo e a gente pensa, como assim, né? Como assim eu vou me esvaziar do ego? Como assim eu vou renunciar ao mundo? Né? Como assim eu vou me despir das minhas vestes de vaidade? Então, no primeiro momento é uma perturbação, mas depois a gente entende aquilo e em nosso interior a gente percebe que aquela é a verdade, que aquele é o caminho da verdade. E este é o processo de metamorfoses, ou seja, a transformação, né? Então, assim, eu acredito que o Evangelho de Tomé ele tenha este grande valor para nós marcionitas, porque ele justamente preservou este pensamento cristiano do século I, que nós não encontraremos em parte alguma na Bíblia católica, e mais especificamente no Novo Testamento católico. Talvez a gente encontre alguns resquícios disso, mas eram crenças tão próprias dos cristianos e tão libertadoras, digamos assim, que os católicos não poderiam deixar passar em seu cânon. Eles tiveram que apagar, eles tiveram que substituir essas crenças por seus próprios dogmas, percebem? Então o Evangelho de Tomé pode ser justamente esta memória histórica dos cristianos. Ele seria o espírito daquela época, né? O Zeitgeist dos cristianos. Então, assim, eu estou sugerindo que talvez esta reedição ela tenha sido feita por grupos judaizantes que quiseram adicionar camadas judaizantes e ebionitas ao texto de Tomé, ou mesmo
adulterar algumas partes, né? Reescrever algumas partes, tá? Por exemplo, no dito 12, Jesus fala que quando ele partisse, o líder da igreja seria Tiago o Justo. E sabemos que esse Tiago o Justo era um judaizante que guardava a lei de Moisés. Ele foi bispo de Jerusalém, ou seja, ele era o líder da igreja cristã de Jerusalém no século I, que na verdade não era cristã, era ebionita, eram judeus messiânicos, né? E eu suspeito que esse Tiago o Justo seja sim o mesmo personagem do apóstolo Tiago, apesar de que as fontes dos pais da igreja dizem que não, né? Mas sabemos que os pais da igreja reescreveram a história, né? Eles manipularam a história conforme era bom para eles, conforme era conveniente para a narrativa deles próprios, né? Então, assim, este é um exemplo, tá, do Tiago o Justo. Tem outro dito de Jesus que ele fala sobre a guarda do sábado como se fosse algo bom e positivo. E sabemos que o sábado é uma ideia totalmente veterotestamentária lá do demiurgo Jeová, né? Então eu acredito sim que este evangelho tenha passado por uma reedição, tá? Mas isso não tira o valor histórico do texto, que é o que eu estou querendo trazer aqui. Então, os tomazinos, que são o grupo cristão primitivo associado a Tomé, eles teriam vivido na Síria, nos séculos I e II. Mas aqui eu gostaria de focar no século I, porque eu acredito que esta tradição tomazina ela esteja associada às raízes dos cristianos. Eu acredito que eles possivelmente eram cristianos, tá? Então, a Síria é um local místico para nós marcionitas, porque existem várias conexões dos marcionitas com a Síria, né? Por exemplo, Cerdo dizem que foi mestre de Márcion, ele era da Síria, né? O apóstolo Paulo escreve em Gálatas que o primeiro lugar onde ele esteve, após receber o evangelho por revelação de Crestos, foi na Síria. Isso tirando aquela interpolação católica que fala que ele esteve em Jerusalém com Pedro e Tiago, se eu não me engano, né? Isso é interpolação, tá? Então, mesmo o livro de Atos, que nós marcionitas consideramos uma fraude, existe a possibilidade que ali continham dados históricos relevantes. O que eu estou querendo dizer? Que a narrativa por trás de Atos é fraudulenta, mas os dados históricos contidos ali talvez possam ter alguma relevância para nós. E aqui eu cito o exemplo de Atos capítulo 11, versículo 26, que o irmão Antônio Barbosa até comentou há uns tempos atrás aqui no canal sobre esta passagem, né? Então ali é dito que Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, e Antioquia ficava na Síria, e ali foi onde este grupo pela primeira vez foi chamado de cristão, ou então cristãos no plural, né? Daí a gente olha no Codex Sinaiticus do século IV, um dos manuscritos mais antigos da Bíblia, né? E qual é a palavra que está ali no lugar de cristãos? Christianous. Não é Christianous, que seria cristãos, mas sim Christianous, tá? Eu acho que o nome da letra grega é o eta, né? Ou seja, para nós no português é o E no lugar do I, ou seja, cristianos, tá? A primeira vez onde este grupo foi chamado
de cristianos foi em Antioquia da Síria. Então é possível que este texto de Atos tenha fundamento. Tá? Outra coisa, o achado arqueológico da igreja marcionita em Lebaba. Onde ficava Lebaba? Na Síria, sul da Síria, hoje uma cidade chamada Deir Ali. Ou seja, isso comprova a existência de marcionitas vivendo na região da Síria. Né? Mas o que eu estou querendo demonstrar aqui é que estes tomazinos talvez não sejam qualquer um, sabe? Não podemos ignorar a existência dos tomazinos. Talvez fossem cristianos raiz mesmo, sabe? Aqueles que conheciam de fato a palavra do Crestus, né? E os encratitas também estão relacionados com a região da Síria, praticamente contemporâneos ali dos tomazinos. Talvez fossem um grupo assim muito parecido, né? Depois os pais da igreja começaram a diferenciá-los, mas no começo talvez eles fossem muito parecidos, né? E os marcionitas teriam saído dessa região, né? Teriam se originado nessa região da Síria. Até mesmo porque Justino Mártir escreveu que Márcion chamava os seus seguidores de cristianos. Olha só. Inclusive, eles não eram chamados de marcionitas naquela época. Né? Nós é que passamos a chamá-los de marcionitas, e mesmo ali relatos posteriores do século IV vão chamá-los de marcionitas. Tá? Mas Márcion e seus seguidores se autodenominavam cristianos. Percebem? Então, a hipótese que eu estou trazendo aqui é que Márcion talvez venha dessa escola cristiana da Síria, que haveria sido fundada pelo próprio apóstolo, conforme Gálatas capítulo 1. Talvez a primeira igreja que ele fundou foi na Síria. Né? E Cerdo era da Síria. Cerdo está associado a Simão Mago. Simão Mago, segundo os relatos dos pais da igreja, foi um gnóstico que teria vivido entre o ano 37 e o ano 67 do primeiro século. E teria sido mestre de Cerdo. E Cerdo, por sua vez, foi mestre de Márcion. Então, assim, eu estou jogando aí no ar, né, as ideias e as pessoas façam as conexões. Mas é bem possível que tudo tenha começado ali na Síria e que Márcion tenha saído dali. A história de Márcion começa ali, a sua história espiritual, né? Aí, possivelmente, depois ele foi para Alexandria, que daí aparece o personagem Marciano de Alexandria, que foi bispo de Alexandria entre o ano 142 e o ano 152. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Então, assim, vamos passar para a parte arqueológica, que é bem interessante também. Então, o Evangelho de Tomé, ele só passou a ser conhecido por inteiro, adivinhem só, através do achado arqueológico de Nag Hammadi, a biblioteca de Nag Hammadi, que os gnósticos tanto gostam, né? Este achado é do ano 1945. A maioria dos textos ali foram escritos em copta, se não todos, né? Eu não sei, acho que talvez sejam todos os textos em copta, que era uma língua que misturava o egípcio com o grego, né? E textos do século 3 e 4, em sua maioria, tá bom? Não tão antigos, né? 3 e 4 já não são tão antigos se a gente comparar ali, por exemplo, com o Evangelho Marcionita e de João, que possivelmente eram do século I, por exemplo, ou o próprio Evangelho de Tomé, né? Mas enfim. Então, a versão completa do Evangelho de Tomé só aparece em Nag Hammadi, tá? Na língua copta. Mas os estudiosos acreditam que esse texto ele é muito mais antigo. Ele teria sido
A primeira versão dele, como eu expliquei, seria do século I. E ele teria sido finalizado no ano 140, por volta do ano 140, tá bom? Ou seja, é quase tão antigo quanto os evangelhos católicos, talvez até mais antigo, né? Só que este não é o único achado arqueológico do Evangelho de Tomé. Ele já tinha sido encontrado anteriormente, no final do século XIX e início do século XX, tá? Só que só tinham encontrado partes do Evangelho de Tomé. Eu acho que são ao todo 113 ditos de Jesus no Evangelho, e eles tinham encontrado apenas 20 ditos. Ditos são palavras de Jesus, frases que Jesus dizia, né? Então, assim, de 113, eles tinham encontrado apenas 20. E eles nem sabiam que se tratava de um Evangelho de Tomé. Eles só sabiam que eram ditos de Jesus, né? Fragmentados ali. E este achado é o achado de Oxirrinco, também no Egito. Vejam quanta coisa foi encontrada ali no Egito. Tudo bem que o clima do Egito ajuda a preservação dos papiros, né? Por ser um clima muito quente e seco. Mas eu acho que isso não explica tudo, né? Eu acho que ali Alexandria era um grande polo cultural do cristianismo primitivo. Coisa que a gente, com o tempo, vai estudando mais e vocês vão ver que tem coerência essa proposta, né? Porque Alexandria era um grande polo cultural do cristianismo primitivo. E aqui eu estou falando dos séculos II e III, antes do concílio de Nicéia lá, que o imperador Constantino fez, né? Quando o cristianismo passou a ser aceito por Roma. E depois eles foram mexendo os pauzinhos até a Igreja Católica basicamente se tornar a fé oficial do Império Romano. Então, assim, antes disso, né? Estou falando do século II e III. O concílio de Nicéia foi no ano 325. Ou seja, primeira metade do século IV, né? Então, o Evangelho de Tomé já havia sido encontrado em Oxirrinco. Parece que era uma lixeira ali, né, nessa cidade do Egito. E vasculhando essa lixeira, eles foram encontrando ali fragmentos de texto, né? E aí eles conseguiram compilar esses 20 ditos de Jesus. Mas a versão completa só surgiu mesmo através do achado de Nag Hammadi. Ou seja, é interessante a gente ver como este evangelho de Tomé circulou ali nas comunidades cristãs desse período pré-niceno, né, antes do concílio de Nicéia, tá? Porque foram encontrados em diferentes cidades do Egito. E vejam, como eu expliquei, é uma tradição que nasce na Síria. Então, da Síria até o Egito tem um longo percurso, né? Então, como que esses textos foram parar ali? Porque provavelmente eram textos que tinham uma autoridade espiritual muito grande naquela época. As pessoas, os cristãos e cristianos, gostavam muito desse texto do Evangelho de Tomé, né? Então, assim, sobre Nag Hammadi, resumidamente, ali existem diferentes escolas gnósticas. Por isso que não podemos colocar os gnósticos como um bloco homogêneo. Ali tinham textos de Valentim, dos Setianos, até mesmo textos de Platão, percebem? E no meio de tudo isso, os textos tomazinos, o Evangelho de Tomé e o livro de Tomé, o Atleta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não podemos confundir as escolas gnósticas e que talvez as pessoas que gostam do gnosticismo, aqui é uma sugestão, tá? Talvez vocês pudessem olhar com mais carinho para este Evangelho de Tomé. Porque se a gente for ver historicamente a origem do Evangelho de Tomé, eram os cristãos da Síria, pessoal. A origem de tudo. Os cristianos, né?
é muito diferente do cenário histórico e social no qual surgiram os escritos de Valentim e de Basílides e de Carpócrates e dos Setianos, porque estes eram os gnósticos de Alexandria, que estavam em um ambiente filosófico, que recebia influências do hermetismo, do platonismo, do judaísmo e em algumas partes do cristianismo primitivo. E pelo que eu pesquisei aqui, eram pessoas eruditas, de grande conhecimento, e que escreviam para uma classe erudita. Eles não escreviam para o povo. Diferente ali do Evangelho de Tomé, que é uma linguagem muito mais simples, escrita para o povo, aquele povo pobre da Síria do século I, né? Então, assim, os gnósticos de Alexandria, eles tinham outra pegada, né? A história deles era outra. Era uma espécie de especulação filosófica, tá? E aqui eu arrisco dizer, tá? É só um palpite, mas em Alexandria, acho que foi no século I antes de Cristo, tá? Teve ali o personagem Fílon de Alexandria, que era um judeu helenista, ou seja, um judeu que misturava a cultura helênica dos gregos ao judaísmo. Então ele tinha influência da filosofia grega e ele interpretava o Velho Testamento através de uma ótica filosófica. E existem pesquisadores que associam Fílon de Alexandria com a composição do livro Sabedoria de Salomão, que aparece no cânon Muratório do ano 170. Os pais da igreja adoravam esse livro aí, Sabedoria de Salomão, né? Então esse Fílon de Alexandria pode ter sido aí o grande influenciador deste gnosticismo de Alexandria. Porque o gnosticismo de Alexandria, o pouco que eu sei e conheço, a mim me parece uma mistura da filosofia grega com o judaísmo, né? E com alguns elementos do cristianismo primitivo. Então isso aqui não é para causar polêmica, mas apenas para que as pessoas reflitam em todas aquelas ideias que aparecem ali nos textos gnósticos. Por exemplo, o Evangelho da Verdade fala sobre predestinação. Isso vem do judaísmo, os eleitos, né? Israel era o povo eleito. O Evangelho da Verdade fala do pleroma. Jeová, como eu já provei aqui no último vídeo, em Salmos 24, versículo 1, ele fala que o pleroma pertence a ele, né? Do Senhor é toda a terra e a sua plenitude, ou seja, o seu pleroma. Então, assim, eu não conheço a fundo os gnósticos de Alexandria, mas eu acho que eles tiveram sim influência do judaísmo, tá? Eu acho sim que eles tiveram influência do judaísmo, diferente dos marcionitas. Os marcionitas não admitiam nenhum tipo de ideia judaica em seus textos ou em suas igrejas, tá, pessoal? Então, eu acredito que este Evangelho de Tomé tenha valor histórico para que possamos entender melhor a mentalidade dos cristianos primitivos, principalmente dos séculos I e II, tá? E também dos próprios marcionitas, porque eles teriam vindo da mesma escola. Eles tinham uma certa afinidade, entendeu? Eram grupos cristianos com afinidade de pensamento, sabe? Então, assim, eu acho que podemos utilizar este evangelho para justamente entender o pensamento dos cristianos e sempre comparando com Lucas e Paulo, né? A nossa função e a nossa missão é esta, né? Sempre comparar com Lucas e Paulo, porque para nós Lucas e Paulo são a base do cânon original, do cânon de Marcion, tá? Então eu separei alguns ditos de Jesus no Evangelho de Tomé
para que possamos dar uma olhada. Então, assim, como eu havia dito, o Evangelho de Tomé, ele todo é composto de ditos de Jesus, que do grego é logia, tá? Então, neste Evangelho não existem histórias ou então passagens que relatam acontecimentos. São apenas ensinos de Jesus através de parábolas ou então de frases curtas, percebem? Ele tem essa aura mística, né, por trás. Então, ao todo são 113 ditos, tá? Eu separei aqui alguns ditos e eu resolvi escolher temas dentro do Evangelho de Tomé. Ou seja, pilares ali daquele pensamento que eu associo aos cristianos. Porque acho interessante para o nosso momento de estudo, né? Então acho que são pilares que vão ajudar no nosso estudo marcionita. E assim, eles não resumem todo o Evangelho de Tomé. Ali existem vários ensinos, tá? E várias doutrinas, digamos assim, contidos nesses 113 ditos. Mas eu separei 3 pilares que eu considero fundamentais dentro do Evangelho de Tomé. Isso aqui não é uma tese acadêmica, eu não sei exatamente como os acadêmicos dividem o Evangelho de Tomé, tá? Mas eu sei que os ditos, eles eram agrupados por temática também, dentro do próprio Evangelho, né? Ou seja, vamos supor, o dito 110, 111 e 112, eles tratariam do mesmo tema, percebem? Foi assim que os tomazinos agruparam esses ditos, tá? Então, assim, as 3 temáticas que eu separei são a ascese. A ascese vem de uma palavra grega, cujo significado é exercício ou disciplina, tá? Para nós é uma disciplina espiritual, de rejeitar as coisas que este mundo nos dá, tá? De treinar a nossa mente para não sermos iludidos pelo mundo, para que não deixemos o próprio diabo entrar em nossa mente e nos conduzir através de seu espírito e de sua vontade. Percebem? E eu relaciono a ascese com a própria kenosis, que é o esvaziamento, ou seja, a morte do ego, né? A segunda temática é da transformação interior, aquilo que eu já havia dito, né? Através da palavra de Crestos, somos transformados interiormente, para que possamos ser participantes de Crestos, né? E a terceira temática é do reino já manifestado. Ou seja, como eu havia dito, é uma escatologia já ocorrida. Não existe este reino de Deus que virá nos últimos dias, que é a Nova Jerusalém, a cidade dourada com formato cúbico. Prestem atenção, cidade dourada de ouro com formato cúbico do cubo de Saturno. Ninguém percebe, né? Essas conexões ali do livro de Apocalipse, né? Cubo de Saturno, pessoal. A cidade dourada em formato cúbico que desce do céu. Agora, eu não lembro se isso ocorre na era messiânica, depois da era messiânica, é a maior confusão, né? Mas eu sei que é a cidade de Jeová, do Demiurgo, né? A Nova Jerusalém. Eu não quero isso não, né? Como Crestos dizia, né? O reino está dentro de vós, né? Está em vós. Por quê? Porque é a transformação interior. É isso que Crestos quer. Ele não quer que a gente habite numa cidade dourada, com anjos, serafins, querubins, né? Não, isso é mitologia judaica, pessoal. Vamos deixar isso no passado. Precisamos de transformação interior, é disso que precisamos, né? Metamorfoses, o apóstolo Paulo escrevia sobre isso, hein? Não ignorem
E não façam pouco caso do que o apóstolo Paulo escrevia, hein? Então vamos lá. Vamos para os ditos de Jesus no Evangelho de Tomé. Então aqui a primeira temática, né, sobre a ascese e a kenosis. Então é o dito 28. Está escrito: Jesus disse: assumi meu lugar no mundo e revelei-me a eles na carne. Encontrei todos embriagados. Não encontrei nenhum sedento. E minha alma ficou aflita pelos filhos dos homens, porque estão cegos em seus corações e não têm visão. Pois vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Mas, no momento, eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. Então vejam, irmãos e irmãs, como eu havia dito, aqui parece que existem ideias estranhas ao marcionismo e aos próprios cristianos. Quando ele fala que veio na carne, isso aqui é o mistério da encarnação, percebem? E ali mais para frente ele vai falar que vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Na minha opinião, isso aqui é contraditório. Eu acho que esse texto sofreu algum tipo de reedição. Mas vamos focar no núcleo da mensagem, tá? Então Crestos está dizendo que ele veio ao mundo. Eu vou falar Crestos, tá? No texto de Tomé está Jesus, mas vou falar Crestos, tá? Então aqui Crestos está dizendo que ele veio ao mundo. E quando ele chegou ao mundo, ele encontrou todos embriagados, ou seja, aquela humanidade que aqui existia, criada pelo demiurgo Jeová, estava embriagada. E aqui não é embriagado no sentido literal, de alguém que tomou um porre, digamos assim, né? Como as pessoas dizem, né? Uma cachaça, um vinho, uma cerveja. Não. Aqui é uma metáfora, tá? Embriagado é uma pessoa que está fora de si, que seus sentidos estão perturbados, percebem? Uma pessoa que perdeu o controle. Então isso, na minha opinião, tem sentido, entendeu? Por quê? Porque aquele que é guiado pelo ego, e o ego foi algo que o próprio Deus do Velho Testamento colocou na humanidade, é uma pessoa fora de si, uma pessoa que não tem autocontrole. Autocontrole é encrateia. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Então, uma pessoa fora de si. E esta foi a humanidade que Crestos encontrou. Uma humanidade que beirava a selvageria. Basta vocês lerem algumas partes do Velho Testamento. Eles invadiam outros povos, matavam todo mundo, saqueavam as riquezas, faziam as pessoas de escravas, né? Imaginem aí o Crestos chegando neste mundo e vendo tudo isso. Aí depois a gente fala que este mundo aqui é o inferno e as pessoas acham ruim, né? Elas acham que precisa ter um inferno católico. Não basta esse mundo aqui ser o estado que este mundo se encontra. Não, elas acham que existe algo pior que este mundo. Mas tudo bem. Cada um é livre para pensar como quiser, né? Eu nem acho que inferno seja a palavra correta. Este aqui é um mundo de trevas, né? Onde o ego impera, onde as pessoas precisam de um Deus para adorar, as pessoas precisam prestar cultos e sacrifício a este Deus em troca de poder e riqueza, né? Então o Crestos viu tudo isso e falou: vocês estão bêbados, vocês estão todos embriagados. Esse aqui é o Jesus Tomazino, né? Mas eu acho que vale a mensagem, tá? Vale a gente refletir na mensagem, tá bom? Então, nenhum sedento, ou seja, ninguém tinha sede da palavra, né? Sedento é alguém com sede. Então, assim, é a sede pela palavra, não é pela água, tá? É uma metáfora também. Então, aqui essa sede é pela palavra.
Ou seja, pessoas que não queriam a transformação, que não queriam saber do esvaziamento, que não queriam saber da morte do ego, que não queriam saber das coisas do terceiro céu, das coisas espirituais, pessoas presas ao materialismo, né? Ao mundo físico. Esta palavra física vem do grego também, né? Physis. Ela inclusive aparece em Gálatas capítulo 4, né? O Deus da physis, o Deus da física, que é o mundo natural, o mundo físico, né? Então ele fala que ficou aflito pelos filhos dos homens, né? Porque estão cegos e não têm visão. Então assim, quando ele fala vazios vieram ao mundo e vazios procuram deixar ao mundo, procuram deixar o mundo, né? Se eu tivesse que fazer uma leitura cristiana e marcionita, eu diria que cheios vieram ao mundo. Porque cheios do quê? Cheios do ego, cheios da vaidade, cheios do orgulho. No vídeo passado eu falei da metáfora dos padres do deserto. O vaso deve ser colocado de cabeça para baixo, para que tudo que tem de ruim caia e este vaso seja esvaziado. Porque Deus, ou então o Crestus, só habita naquele que se esvaziou, né? Ou seja, pois cheios vieram ao mundo e vazios procuram deixar o mundo. Ou seja, somente através da kenosis, que é o esvaziamento, que conseguimos deixar o mundo. Mas aqui já é a minha leitura do texto, né? Do texto que eu acho que possivelmente estaria mais de acordo com o pensamento cristiano. Tá? Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. Ou seja, tudo remete ao pensamento, à mentalidade, à consciência. Então tudo começa na mente. As pessoas falam o demônio. E o demônio está em Lucas capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 10. Esta palavra aparece ali, é uma palavra grega, né? Então as pessoas falam, o demônio. Pessoal, o demônio atua na mente, na consciência, né? A nossa visão de mundo, ela é moldada ou pelo Crestus ou pelo demônio. A escolha é de cada um. As pessoas têm o domínio da sua própria mente, da sua própria consciência. A não ser que elas vão ao culto e entreguem a vida delas na mão de Jeová. Aí elas perderam totalmente o domínio sobre a sua vida. Mas pessoas conscientes precisam ter domínio sobre a sua mente. E é através da mente que a nossa visão de mundo é moldada. Ou a gente enxerga o mundo como Crestus, e Crestus ele via esse mundo como um monte de bêbados, pessoas correndo atrás das riquezas, pessoas querendo alimentar o seu próprio ego e fazendo o que fosse necessário para isso, como por exemplo roubar, matar, invadir, pisotear, humilhar. Ou a gente vê o mundo dessa forma, como ele realmente é, ou então a gente deixa o demônio moldar a nossa mente e a gente vê esse mundo como algo bom, algo que a gente precisa fazer, como parte da nossa natureza, né? É aquela velha história, né? Se todo mundo está fazendo, por que eu não vou fazer também? Por que eu vou ser o único diferentão? Né? Pô, sexta-feira à noite, todo mundo está na gandaia, por que eu vou ficar aqui estudando o Evangelho de Tomé? Eu vou lá para a gandaia com as pessoas. Não é assim que a maioria pensa? Então, por isso que Cresce falou, vocês estão tudo bêbados. Né? Eu vejo dessa maneira. Não sei se ele usou essas palavras, como eu disse, a gente está procurando um núcleo cristiano no texto. Né? Mas eu acho que tem sentido, sim. Eu acho que tem sentido. Este aqui é um mundo de vaidade, de ego, de orgulho. Eu vejo dessa maneira. Vocês não precisam concordar comigo, não. Né? Então, vamos para o próximo. Dito 56. Jesus disse: aquele que conseguiu compreender o mundo encontrou somente um cadáver. E quem encontrou um cadáver é superior ao mundo. Então, pessoal, eu não gosto desta linguagem de cadáver, para ser honesto. Mas se a gente fosse tirar alguma lição desse texto, o cristiano
que tem essa mente moldada pelo Crestus, ele olha para o mundo e ele vê um cadáver. Ou seja, ele vê algo morto, algo indesejável, algo sem valor, sem substância. Percebem? Para ele, o cristiano, isso aqui não é a verdade, isso aqui é a mentira, isso aqui é a ilusão. Ele não quer participar disso. Então esta é a lição que podemos tirar desse dito 56. Então vamos prosseguir. Este agora, eu acho que esse aqui é um achado, tá? É uma pérola dentro do Evangelho de Tomé. Este e o próximo, na verdade, que são o dito 97 e o 98. Então ouçam aí com atenção. Jesus disse: o reino do Pai é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não tinha percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Vejam só, pessoal. O que eu tenho falado da kenosis, que é o esvaziamento, neste canal, e faz tempo, hein? Faz tempo que eu tenho falado de Filipenses capítulo 2. Né? E aqui, o Jesus Tomazino compara o reino do Pai a uma mulher que, pelo caminho, a farinha do cântaro foi caindo. E no final, quando ela chega em casa, que podemos interpretar metaforicamente como a casa do Pai, né, o terceiro céu, ela chegou em casa, ela está com o Crestus. Mas até lá, o que aconteceu? Este cântaro foi sendo esvaziado. Aí, eu interpreto como esvaziamento. Né? Eu não sei aí o que os acadêmicos interpretam, mas eu acho que não existe uma interpretação oficial do Evangelho de Tomé. Provavelmente a interpretação acadêmica ela puxa muito mais para o gnosticismo, né? Mas eu consigo provar com Filipenses 2 que isso aqui pode estar se referindo ao esvaziamento. Haja em vós a mesma mentalidade que houve em Crestus, que esvaziou-se a si mesmo. E aqui fala do cântaro que se esvazia. Né? Muito interessante. Dito 98. Antes de eu ler, lembrem aí, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, ou seja, não mais o ego do grego. No grego está ego. E vivo, não mais o ego, mas Cristo vive em mim. Eu falei a versão da patrística, né? Mas o núcleo marcionita está ali. É a morte do ego. É ou não é a morte do ego? Ah, Alex, mas ego é só uma palavra grega que significa eu. Não é bem assim, tá? Espiritualmente falando, pelo texto, o ego ali simboliza tudo isso que eu estou falando. O orgulho e a vaidade. E uma hora eu vou falar sobre isso. Então, dito 98. Jesus disse: o reino do Pai é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa, ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede, para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então ele matou o homem poderoso. Ora, eu estou louco? Ou este texto é sobre a morte do ego? É uma metáfora sobre a morte do ego. Porque o que é o homem poderoso? É o ego. Poder do grego é dynamis. Eu não sei a palavra aqui, porque provavelmente só tenho o texto em copta, não tenho acesso ao texto copta, mas no grego poder é dynamis, que é associado a Jeová e toda a criação de Jeová. Né?
Então, quem que ele estava querendo matar aqui? O ego, que representa a velha humanidade. O reino do Pai é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Ou seja, este primeiro homem é a humanidade em transição. É quando ela ouve a palavra de Crestos, se perturba em seu interior e começa esta jornada. Porque o que o Crestos fez, pessoal? Crestos chamou, do grego kaleo. É um chamado. Crestos não tem o poder para libertar, salvar, resgatar, livrar. Espera aí. Não é assim que funciona, não. Vocês acham que fazer oração e clamar para Jesus vai adiantar? Espera aí. Estou falando na boa. Espera aí. Crestos não prometeu esta salvação através de oração e disso daquilo, não. Ele veio fazer um chamado. Mas esse chamado, o que existe dentro desse chamado? O livre-arbítrio. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Aquele que planta na carne, colherá corrupção, mas o que planta no espírito, colherá a vida eterna. Este é o texto da patrística, mas tem o núcleo marcionita por trás. Ou seja, o plantio e a colheita. Podemos até interpretar como causa e efeito, quem sabe? A causalidade, que era muito falada nas religiões orientais, inclusive. Então, assim, é o livre-arbítrio. Crestos faz o chamado. A partir do chamado, a pessoa inicia uma jornada espiritual. Tanto que o apóstolo utilizava a palavra grega peripateia, ou peripatos, não sei exatamente como é o substantivo, tá? O que é a peripateia? É o caminhar, o andar. Vocês conhecem lá o filósofo Aristóteles? Qual era o método de filosofia do Aristóteles? A peripateia. Porque ele ficava andando lá no jardim e filosofando. Ou seja, filosofar enquanto andava. Esta palavra, ela significa o caminhar, o andar. Né? Então, é uma jornada espiritual, é um caminhar espiritual. Não é um estalar de dedos assim, ó. Pô, batizei na água, tô salvo. Ou então assim, ó. Pô, fiz aqui, rezei o terço aqui, tô salvo. Pera lá, não é assim não. É um caminhar. Dia após dia, o homem exterior se corrompe, porém, o homem interior se renova. Confesso que todo dia morro, 1 Coríntios capítulo 15. E antes eu havia citado 2 Coríntios capítulo 4. Né? É isso que o apóstolo Paulo falava. Não era aqui, ó, assim, ó. Estalou o dedo, tô salvo. Não é assim, não. É o chamado. Né? Por isso que é a eclesia, os chamados para fora. Ek vem de fora. Kaleo vem de chamar. Esta é a etimologia da palavra eclesia, né? Que se perdeu com o tempo. Né? Mas, enfim, é um chamado. E esse chamado envolve um processo. Então, esta humanidade em transição, retomando aqui o dito 98, é este primeiro homem, tá? Um certo homem, é a humanidade em transição. Mas até ela se tornar semelhante ao Crestos, que é o primogênito da nova criação, qual é o meio do caminho entre a velha e a nova criação? É a morte do ego. Matar um homem poderoso, né? E isso aqui diferencia o pensamento cristiano de todo o resto. Porque o que eu vejo aí na internet é que as pessoas querem ter razão, mas não querem matar o ego. Percebe? Então, os cristianos eram diferenciados nessa parte. Então, vamos para a segunda temática, que é da metamorfoses. O
que é a transformação interior. Então eu separei aqui o dito 24. Seus discípulos disseram-lhe: mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: aquele que tem ouvidos, ouça. Há luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Então vejam, irmãos e irmãs, os discípulos queriam saber onde Cristo habitava, né? Precisamos procurá-lo. Então eles tinham aquela imagem do reino de Deus no céu mais alto, né? O Deus Altíssimo, a Nova Jerusalém, a cidade dourada com formato cúbico que desce do céu, né? E o que o Jesus Tomazino fala sobre a luz que existe no interior do homem, de luz. Ou seja, é um processo interior, percebem? É uma transformação interior. É através desta luz que se reconhece o cristiano. E é através desta luz que ele ilumina o mundo com o seu exemplo. Então permitam-me aqui fazer uma observação sobre a palavra martyrion, do grego, que é o martírio, em português, que pode ser traduzido como testemunho. Então, eu acredito, através das minhas leituras das cartas de Paulo, que os cristianos, eles eram mártires, mas não esses mártires que depois o sistema inventou, que eram pendurados na cruz de cabeça para baixo, né, igual Pedro, né? Não era esse o sentido original. Mártir era aquele que dava testemunho de Cristo através dele próprio, porque ele era a imagem de Cristo, do grego eikon. E a pessoa só pode dar testemunho de Cristo se ela matou o ego. Como que eu vou dar o exemplo de Cristo para o outro se eu sou uma pessoa que busca poder e glória? Vamos pegar aí o exemplo dos líderes religiosos. Eles se dizem seguidores e servos de Jesus, mas eles não dão o exemplo de Cristo, porque eles buscam poder e glória em seus altares, em seus púlpitos. É a lógica veterotestamentária. Então eles dão o martírio de Cristo? Eles dão testemunho de Cristo? Não. Logo eles estão em Cristo? Não. E aqui eu não estou falando de todos os líderes. A gente reconhece que existem pessoas aí que até possuem, né, uma sinceridade, uma busca real. Mas as pessoas precisam despertar, precisam acordar, precisam buscar em sua consciência se aquilo que elas estão fazendo realmente condiz com o que o Cristo ensinou, né? E eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém para palpitar na vida dos outros, nada. Eu só estou trazendo aqui uma reflexão, né? Então vejam, pessoal, o reino não é exterior, ele é interior, tá? O terceiro céu, melhor dizendo, né? Ou então o próprio Crestus, ele está em nosso interior. Por isso que o apóstolo dizia, Crestus está em mim, Crestus está em vós, ou seja, dentro. Agora não se sabe se é no coração ou se é na mente. Eu acho que é na mente, né? Mas existe a possibilidade de ser no coração. Eu não sei se esse símbolo do coração é uma coisa muito boa. Porque o coração está relacionado às paixões, né? Agora a mente
é a nossa forma de pensar e de enxergar o mundo, né? De interpretar o mundo, percebem? Então, é através da luz interior, né, que somos cristianos. É através da luz. E se ela não existe, somos transformados em escuridão. Percebem? Este mundo de trevas nos engole. Passamos a ser parte dessas trevas. Então precisamos ser luz num mundo de trevas. O apóstolo escreve isso em Filipenses, se eu não me engano é o capítulo 3. Né? Sede como luzeiros em meio a uma geração perversa e corrupta. Né? Então assim, não posso provar que esse texto é original. Não tem como provar. A gente especula. A gente teoriza. Tá? Agora, se Crestos falava da luz, preste atenção. Não é esta luz que tem sido pregada por essas correntes esotéricas e místicas. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado com a falsa luz. Porque Crestos dizia, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Isso está no Evangelho de Lucas. Por que o apóstolo escreveu em 2 Coríntios capítulo 11? Porque até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Eles estavam loucos, por acaso? Eles estavam falando abobrinha, por acaso? Ou eles estavam denunciando uma falsa luz que está aí no mundo? Desde Gênesis, né? O que o Demiurgo falou lá em Gênesis, capítulo 1? Se eu não me engano, versículo 3. Haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Essa luz cósmica está aí desde sempre. Será que era sobre esta luz que Crestos estava falando? Ou sobre uma luz que transforma? Uma luz que revela? Né? Então assim, cuidado, né? Cuidado. E se a coisa continuar assim, uma hora eu vou ter que fazer um vídeo aí sobre Lúcifer, né? Os luciferianos. Muitos aí estão achando que Lúcifer é bonzinho. Cuidado, hein? Cuidado, quem falava de Lúcifer? 2 Pedro. Quem falava de Lúcifer? Apóstolo João, livro de Apocalipse. Eles chamavam Jesus de estrela da manhã. Pedro a mesma coisa. Não sei não, hein? Não sei não, não vou falar nada, não vou trazer nenhuma verdade, nenhum dogma absoluto. Mas eu não gosto dessa palavra Lúcifer. Ela não me remete a nada bom. Né? Ah não, mas toda luz é boa, a luz é boa. Não é não. Crestos falava, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. O apóstolo escreveu, até mesmo Satanás se disfarça em anjo de luz. Eu não posso ignorar essas palavras. A gente não pode ignorar essas palavras. Percebem? Então assim, eu até fugi um pouco aqui do tema, né? Mas é a metamorfose. Ou seja, não é o reino exterior, é a luz interior. Né? A luz interior. E luz é aquilo que é bom. Ou seja, é aquele que recebeu Crestos nele. Tá? Então vamos para o dito 108. Jesus disse, quem beber de minha boca tornar-se-á como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas ser-lhe-ão reveladas. Então vejam, eu já havia trazido esse dito no vídeo passado, e aqui o Jesus Tomazino, inclusive é um dos ditos mais importantes do Evangelho de Tomé, ele basicamente está falando tudo aquilo que eu vinha falando. Né? Quem beber de minha boca, o que é isso? É a palavra, é o logos. Né? Tornar-se-á como eu. Ou seja, é a imagem de Crestos, o eikon. Né?
Então, assim, tornar-se como Crestos é enxergar este mundo como Crestos enxergou, como um mundo de ilusão e trevas. Enxergar esta corrida por ouro e prata lá do Velho Testamento como algo errado. Entender que existe um caminho para a salvação. Eu não gosto dessa palavra, tá? Mas vamos colocar assim, né? Um caminho para a salvação. A tal da soteriologia. Qual que é este caminho? É o esvaziamento, é a morte do ego. É através dela que somos transformados. Né? E isso é tornar-se como Crestos. Porque Crestos é a nova humanidade, é a nova criação. Tá? Então aqui tem um detalhe importante. Tomé, o seu apelido era Dídimo. Tá? E esta palavra ela vem do grego, Didymos. E ela é traduzida como gêmeo. Ou seja, Tomé era gêmeo de Jesus. Ah, Alex, então eles eram irmãos gêmeos? Eles nasceram da mesma mãe no mesmo dia? Não. Isso aqui também existe a possibilidade, que é defendida por muitos gnósticos e pessoas que estudam os tomazinos. Isso aqui é mais uma metáfora. Né? Ou seja, o que é ser gêmeo de Jesus? É você tornar-se como ele. Você pensar como ele. Você ter práticas boas como ele teve. Porque Crestos é o bom, o bondoso, aquele que pratica o bem, que faz a bondade. Bondade é Crestótes. Tanto Crestos quanto Crestótes aparecem no Novo Testamento em grego, mas isso ninguém quer falar. Isso aqui só a gente fala. Né? Ah, os caras chamam lá o Jesus de Crestos, ó, tudo doido. Pô, tá lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 35, Romanos capítulo 2, versículo 4. Não é invenção nossa, não. Isso aqui sem falar dos achados arqueológicos, né? Os próprios historiadores romanos usavam essa palavra Crestos, cristianos, né? Mas está no próprio Novo Testamento em grego, então é muito difícil de ignorar, né? Esta palavra Crestos, né? Mas enfim, é o gêmeo espiritual de Crestos. Então, ser o gêmeo espiritual de Crestos é aquele que entendeu tudo o que o Crestos falava. Este era Tomé. Agora, se este Tomé é um personagem real, ou então é apenas um título para alguma pessoa que conviveu com Crestos, isso não sabemos. Isso ainda temos que estudar mais. Mas existe essa possibilidade. Esse Tomé, inclusive, eu acho que a própria palavra Tomé do aramaico tem o mesmo significado, né? O gêmeo. Então não seria nem um nome, pessoal, seria um epíteto, né? Um apelido, um título. Pode ser outra pessoa que conviveu lá com Crestos, não sabemos quem. Ah, Paulo, pode ser, não sei. Ah, Maria Madalena, pode ser, não sei. Né? Ah, tinha lá um apóstolo chamado Tomé, pode ser, não sei. Né? Podem escrever aí nos comentários quem vocês acham que era este tal de apóstolo Tomé. Então, é o gêmeo espiritual, né? É isso que precisamos ter em mente. Entender o que Crestos dizia. Por isso que ele falava, quem tem ouvidos, ouça. Precisamos ter ouvido espiritual. Precisamos ter percepção. Né? Não basta apenas ler a Bíblia. Precisamos interpretar e trazer para a nossa prática cotidiana, do dia a dia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Crestos. Mente em grego é nous. E nous, que tipo de mente é essa? É a mente que observa. Então é justamente aquilo que eu estava falando. O nosso olhar sobre o mundo, a forma como a gente percebe as coisas, como a gente observa. Percebem? E a gente só vai ter este olhar de Crestos quando a gente expulsar o demônio. Lucas capítulo 4, versículos 31 ao 37, a sinagoga de Cafarnaum. É sobre isso. O demônio que ele expulsou lá na sinagoga de Cafarnaum é sobre isso. É o demônio que o próprio Deus do Velho Testamento colocou nas pessoas, pessoal.
Ele colocou lá no Velho Testamento esse demônio dentro de cada um, cara. Por isso que as pessoas perseguem cegamente os objetivos terrenos. Elas querem ouro, prata, fama, sucesso, status. E cadê o esvaziamento? Cadê a morte do ego? Eu não vejo outras pessoas falando sobre isso. Esse é o único canal, um dos poucos, que fala sobre isso. E a gente fica parecendo louco, né? Ah, o cara lá, fanático da morte do ego lá. Pode chamar de louco. Não tem problema não. Eu prefiro matar o ego do que viver perseguindo esses objetivos terrenos aí, cara. Isso aí pra mim é tudo ilusão. E não adianta vocês pagarem de gnóstico, né? Ah, eu sou gnóstico, eu encontrei a verdade. Agora eu encontrei a luz. Fui iluminado. Mas continuar tendo práticas egóicas, cara. Sabe? Não é o conhecimento por ele só, por ele próprio. O conhecimento não é um fim em si mesmo. O que conta é a prática. O que conta é o esvaziamento. No cotidiano, no dia a dia, né? Então, para encerrarmos o estudo, a terceira temática é a escatologia tomazina, tá? Então, eu trouxe o dito 113. Está escrito assim: seus discípulos disseram-lhe: quando virá o reino? Jesus disse: ele não virá porque é esperado? Não é uma questão de dizer: eis que ele está aqui, ou eis que está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra e os homens não o veem. Ou seja, isso aqui anula totalmente a escatologia joanina. Pelo menos essa é a minha interpretação. Porque lá no Apocalipse de João, tem lá a promessa da Nova Jerusalém, né, do Cristo voltando nas nuvens. O reino de Deus será estabelecido na terra e o Messias reinará por 1000 anos. Satanás será jogado no abismo com todos os infiéis e pecadores. Ou então os infiéis e pecadores vão para o lago de fogo e enxofre. Espera aí, onde que está sendo dito isso aqui? Né? Ah, não, Tomé era um gnóstico fraudulento, esse texto aí não presta. Esse texto aí é herético. Ué, mas é quase tão antigo quanto o Evangelho de João. Por que, que um pode e o outro não pode? Então, assim, aqui não tem nada de chuva de fogo, 1000 anos do Messias. Cadê? Nova Jerusalém, cubo de Saturno, dourado, descendo do céu. Cadê? Não tem. Aqui está falando que o reino do Pai já está espalhado pela terra, só que os homens não percebem, porque são cegos no entendimento. Não possuem a mente de Crestos. Perseguem os objetivos terrenos, estão presos no ego, no orgulho e na vaidade. Ou seja, nunca que eles param para observar as coisas espirituais. Nunca que eles buscam o terceiro céu. Nunca que eles aceitam passar por este processo de metamorfoses, que é a transformação. Por causa do apego com as coisas terrenas, que é a própria avareza. A avareza, de certo modo, é um apego excessivo com as coisas terrenas. E a palavra avareza está no Novo Testamento, em Lucas e Paulo, tá?
Então, assim, eu não gosto deste termo reino do Pai, tá bom? Eu estou usando porque é o que está escrito no Evangelho de Tomé. Eu não gosto. Eu acho até mesmo que essa ideia de um lugar, ela talvez, tá? Presta atenção, talvez ela contraste com a ideia de um reino interior. Porque se uma hora ele fala que o reino está dentro de vós, como outra hora ele pode falar que o reino está no céu mais alto, acima de todos os céus? Na minha mente, eu ainda não formulei uma explicação para isso. Porque talvez não haja uma explicação para isso. Talvez toda a mensagem de Cristo se resuma a uma transformação interior, né? E a palavra reino está associada ao Deus do Velho Testamento. Ele dizia que é o Rei da Glória, ou então o Rei Davi, Rei Saul, Rei Salomão. É um símbolo de poder, né? Um reino é um símbolo de poder. E Crestos se esvaziou de todo o poder. Tanto é que o diabo, no deserto, ofereceu a ele todos os reinos do mundo. E ele disse não. Então, se ele rejeitava os reinos, ao meu ver, é meio contraditório falar que ele tem um reino próprio. É igual ele fala em João, né? O meu reino não é deste mundo. Olha, eu acho que isso aqui é enxerto, tá bom? Sinceramente, eu sou uma pessoa que observo muito os termos e as palavras. Então, a palavra reino, do grego basileia, não pode uma hora ter uma conotação negativa e outra hora ter uma conotação positiva. Ah, mas um é o reino do mundo e o outro é o reino celestial. Olha, eu não acho que seja, tá? Mas eu respeito quem pensa que existe um reino celestial. Eu acho que não, tá? Então, assim, o que o Jesus Tomazino está dizendo? Que o reino do Pai está espalhado pela terra. Ou seja, pessoal, a palavra já veio, a palavra já foi revelada, a palavra é o chamado. Através do chamado existe o processo, que é uma caminhada espiritual. E através desta caminhada espiritual que a gente alcança a transformação. E talvez este seja o núcleo do Evangelho, o núcleo da mensagem. Por que precisa ter algo a mais, né? A segunda vinda de Cristo, tocando lá as trombetas, que trombeta é o chofar judaico, né? Trombeta, ali em Apocalipse, inclusive pode ser uma referência ao chofar judaico, que eles tocavam lá no Velho Testamento e tocam até hoje, né? O chifre do carneiro. Os judeus estão lá soprando no chifre do carneiro, bode, não sei que bicho que é, e as pessoas acham lindo, né? Aí elas veem a imagem do diabo com o chifre e falam, ah, é o diabo, é feio. Mas o judeu soprando o chifre do diabo é bonito. Ou seja, quando as trevas se disfarçam de luz, as trevas se tornam bonitinhas. Né? Aí eu falo, não, pessoal, cuidado com a falsa luz. Ah, seu maluco, não tem falsa luz não, toda luz é boa. Então tá bom. Vão lá para Israel tirar foto no Muro das Lamentações, vão lá.